Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de quinta-feira. Que o Espírito Santo venha adentrar o seu lar. Que você possa sentir que você não está sozinho. Que o Senhor está com você. Que o Senhor está no controle. E que Deus vai te dar força para fazer tudo aquilo que é necessário para que você cumpra o propósito, para que você chegue ao propósito, para que você viva o propósito do Senhor. Então, nessa manhã, temos a certeza que Deus está no controle e que Ele vai fazer, mas muitas vezes é necessário que nós nos levantamos, que nós nos posicionamos, que nós colocamos as coisas adiante, que nós tomamos de volta a direção da nossa vida, porque às vezes tem pessoas dirigindo a sua vida, a minha vida, que não era para estar dirigindo. Então, nessa manhã, que o Espírito Santo possa tomar a direção, o controle daquilo que está fora de controle, daquilo que está fora da direção, colocando no caminho certo, assim como um carro, se sair da direção, ele bate, ele tem um acidente, que nessa manhã a minha e a sua vida possam entrar no caminho certo, na direção certa, na estrada correta, andar segundo a direção do Senhor. E se o Pai estiver dirigindo, se Deus estiver no controle da minha e da sua vida, não haverá acidentes e você chegará ao seu destino. Que esta manhã seja uma manhã de reflexão, uma manhã de posicionamento diante as direções que você tem tomado, diante as direções que eu tenho tomado, diante as decisões que nós devemos levantar e tomar. Então, nessa manhã, que Deus abençoe você, que o Espírito Santo venha agir ao nosso favor. Vamos orar um pouquinho? Em nome de Jesus, soberano, eterno e maravilhoso Deus, nessa manhã diante de Ti colocamos a nossa vida. Senhor, eu coloco no Teu altar tudo aquilo que é necessário ser movido, ser trazido, ser levado, tudo aquilo que é necessário para que a Tua obra se cumpra, para que o Teu propósito ganhe fundamento, para que o Teu propósito seja cumprido na minha vida. Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa cada vida que acompanha este Café com Palavra. Restaura as nossas estruturas nessa manhã. Restaura as nossas estruturas nesse tempo. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos nas Tuas mãos este dia chamado hoje, entendendo que o Senhor é aquele quem faz, é aquele quem dá o livramento, é aquele que sustenta, é aquele que nos edifica, é aquele que nos restaura, é aquele que nos levanta, Pai, é aquele que nos posiciona e é aquele também que nos dá a direção. Pai, em nome de Jesus, nos dê a direção daquilo que nós devemos fazer nesse dia de hoje. Direciona o nosso ser para o Teu caminho, direciona o nosso ser para a Tua vontade. Renova nossas forças dessa manhã. Toma cada vida em Tuas mãos, Pai, e fala conosco através da Tua palavra. Glória a Deus. Pegue aí a sua Bíblia, a sua bússola diária. Tome aí o livro de Neemias. Abre no versículo 27 do capítulo 9. Vamos lá? Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 9, versículo 27. Então os abandonaste nas mãos de seus inimigos, que os oprimiam. Mas no tempo da sua tribulação clamaram a ti, e tu os escutaste desde o céu, conforme a abundância das tuas misericórdias. Lhe deste libertadores que salvavam das mãos dos seus opressores. Mas quando obtinham algum repouso, voltavam a fazer coisas detestáveis diante de ti. Por isso, tu as abandonava nas mãos dos seus inimigos que os subjugavam. Então se arrependiam e suplicavam outra vez diante de ti, e tu os escutavas desde o céu e os salvavas, muitas vezes conforme a multidão das tuas misericórdias. Testificaste contra eles para fazê-los voltar à tua lei, mas eles agiam com soberba e não obedeciam aos teus mandamentos, sendo que pecavam contra os teus estatutos, os quais, se o homem os cumprir, por eles viverá. Antes, obstinadamente, deram-lhe as costas e endureceram a cerviz e não obedeceram. Apesar disto,
tu os suportastes por muitos anos e testificastes contra eles com o teu espírito por meio dos teus profetas, mas eles não os escutaram. Portanto, tu os entregastes nas mãos dos gentios, mas pela abundância das tuas misericórdias não os exterminastes, nem os abandonastes, porque tu és um Deus compassivo e misericordioso. Oh glória! É esse Deus que nós servimos. Um Deus de compaixão e um Deus de misericórdia. Aqui nós vamos continuar vendo que o povo de Israel praticava iniquidade, o povo de Israel pecava, o povo de Israel transgredia contra a lei do Senhor. O povo de Israel fazia tudo aquilo que desagradava a Deus. Então o que Deus fazia? Abandonava eles na mão do inimigo, para que o inimigo subjugasse. Aí o que acontecia? O povo de Israel clamava a Deus. E Deus o que fazia? Na multidão das suas misericórdias, na abundância das suas misericórdias, libertava eles das mãos dos opressores. Então era um ciclo vicioso. Eles pecavam, eles transgrediam, Deus dava misericórdia, eles pecavam, eles transgrediam, Deus colocava eles nas mãos dos inimigos, eles clamavam a Deus, Deus tinha misericórdia, recuperava eles, tirava eles do cativeiro e novamente eles entravam no mesmo ciclo. Pecavam, transgrediam, esqueciam daquilo que o Senhor tinha feito, porque quando eles tinham repouso, ou seja, quando eles achavam que estava tudo bem, quando eles achavam que estava tudo ótimo, quando eles arrumavam trabalho, quando eles estavam com dinheiro na conta, quando o casamento ia bem, quando os filhos iam bem, quando tudo corria para o melhor, eles esqueciam de Deus. E aí acontecia o que novamente? Deus os abandonava nas mãos dos inimigos, para que eles fossem subjugados, para que a soberba deles caísse, para que eles fossem, um modo de falar, subjugados, castigados sim, pelas suas transgressões. Porque aqui prova que Deus coloca-nos nas mãos dos inimigos, pois próprio Pedro, o inimigo pediu a Jesus para se andar na vida dele. E Jesus orou para que isso não acontecesse. Então Deus nos permite cair na mão do inimigo. Para quê? Para que nós nos voltamos para Ele. Porque muitas vezes quando estamos no repouso, quando tudo está bem na nossa vida, quando tudo está indo de vento em popa, nós esquecemos do nosso Deus. Nós deixamos as coisas de Deus para lá. Nós achamos que não é necessário tanto assim fazer a vontade de Deus. Nós achamos que não é necessário muitas vezes ir ao culto, que não é necessário buscar a Deus, que não é mais necessário orar, que não é mais necessário buscar a presença do Senhor, que não é mais necessário entrar em uma vida de oração e jejum, que não é mais necessário fazer o bem, que não é mais necessário ofertar, que não é mais necessário dizimar. Tudo nós começamos a dar a voz ao inimigo, para que nós não praticamos mais nenhuma bondade. E aí nós entramos nesse repouso porque estamos bem. Aparentemente a nossa carne está bem. Temos tudo o que a carne anseia, então nos sentimos no repouso. Só que o nosso espírito está mal. O nosso espírito está clamando pela presença de Deus. E aí Deus coloca-nos nós no aperto. Sim, Deus coloca-nos nós no aperto. E aí às vezes a gente acha que Deus não quer que o crente viva no aperto. É porque às vezes é necessário que o crente viva no aperto para que ele conheça, para que ele se volte para Deus. Porque veja que eles só se voltavam a Deus quando Deus subjugava ele com os inimigos. Eles só se voltavam para Deus quando eles passavam por apertos, quando eles estavam no cativeiro. Aí eles se voltavam para Deus. Então Deus ia lá com a sua abundância de misericórdia, com a misericórdia abundante que ela só vem de Deus, né? Muitas vezes, muitas coisas, nós somos beneficiados da misericórdia de Deus e nós não estamos entendendo. Muitas vezes nós somos beneficiados de tantas misericórdias de Deus porque Deus quer que você seja beneficiado. Porque Ele mesmo, diz a palavra do Senhor, que Ele faz a ferida e Ele cura. Então aqui nós vamos entender que é Deus que permitiu o povo passar por todas essas situações, porque eles esqueciam de Deus. Então quando nós esquecemos,
daquilo que Deus pediu ou daquilo que Deus falou ao nosso coração de fazer, quando nós esquecemos das promessas dele, quando nós esquecemos de caminhar segundo a vontade dele, muitas das vezes, sempre quase quando estamos no repouso, quando tudo está bem. Você conhece aquela história de que quando a pessoa está por baixo, quando a pessoa está sem emprego, quando a pessoa está sem trabalho, quando a pessoa está vivendo muitas coisas ruins na sua vida, ele busca o Senhor? Mas de repente ele começa a subir, começa a ter emprego, começa a trabalhar, começa a fazer tantas coisas que ele esquece de Deus. Aí ele diz que não é assim, que não precisa ser assim, que Deus está no controle, que Deus deu esse trabalho mesmo para ele parar de ir ao culto, para ele parar de fazer culto, para ele parar de entregar um culto, porque ele está cansado. Então aí nós vamos ver que você se encontrou no repouso. E quando nós nos encontramos no repouso, nós esquecemos de Deus. E aí ele nos coloca de novo em subjugo do inimigo. Aqui diz, eu não estou inventando nada. Então vai dizer aqui, versículo 29. Testificasse contra eles para fazeres voltar a tua lei. Mas eles agiam com soberba e não obedeciam teus mandamentos, sendo que pecavam contra os seus estatutos, quais se o homem cumprir, por eles viverá. O que faz com que o homem viva? O que faz com que a mulher de Deus viva? Cumprir os estatutos, cumprir os mandamentos. E essa vida é vida com abundância. É vida com abundância em Deus, é vida com abundância em Cristo. Isso faz com que nós vivamos, com que nós tenhamos vida. Ter vida não é somente respirar e passar por apertos. Ter vida é ter uma vida abundante em Deus. E Deus testificava contra eles. Deus mostrava para eles as coisas, mas eles eram soberbos. Eles tinham a soberba dentro deles. Dura cerviz, povo soberbo. E muitos de nós vivemos isso. Muitos de nós somos soberbos. Muitos de nós temos dura cerviz. Muitos de nós achamos que sabemos muito. Muitos de nós não queremos viver debaixo das potentes mãos de Deus, ou seja, obedecendo os seus mandamentos. Muitos queremos viver da nossa maneira, um evangelho à nossa maneira. E aqui vai dizer, no versículo 30, que Deus os suportou por muitos anos e testificou com eles com o Espírito dele. Por meio dos profetas, Deus enviava os profetas, mas eles não escutavam. Deus enviava revelações, mas eles não escutavam. Deus dava sonhos, mas eles não escutavam. Deus mandava profetas através da vida que eles tinham lá. Enviava profetas todo o tempo. Eis que o Senhor diz, mas eles não escutavam. Eles eram povo de dura cerviz. Portanto, o Senhor os entregou na mão dos gentios. Mas pela abundância das suas misericórdias não os exterminou, nem os abandonou, porque Deus é compassivo e misericordioso. O que faz com que nós vivamos, o que faz com que nós não sejamos exterminados pela multitude dos nossos pecados, das nossas transgressões, é a misericórdia e a compaixão de Deus pela minha e pela sua vida. Então entendamos nessa manhã que o Senhor até enviou profetas, que o Senhor até enviou revelações, que o Senhor até enviou palavra, que o Senhor até enviou louvores, que o Senhor até avisou, mas nós não queríamos escutar. Muitas vezes estamos com os ouvidos tapados, estamos com a soberba na mente, estamos com a dura cerviz controlando o nosso tempo, controlando a nossa vida, e nós não queremos escutar, e nós não mudamos. Mas Ele é misericordioso, Ele é compassivo, e por isso nós não somos consumidos, nós não somos exterminados. Por isso, em todo tempo, Ele espera que eu e você tenhamos a firmeza de permanecer no seu caminho e de viver o seu propósito. Que Deus abençoe você e que a presença doce do Espírito Santo de Deus faça-nos vencer e viver o melhor desse dia. Em nome de Jesus.